Hello everyone, so let's go to week 3. Pessoal, na semana 3, nós vamos continuar falando sobre persuadir, sobre a diferença entre fato e opinião, e também sobre argumentar. Então, antes das atividades, dos exercícios começarem, o PET traz algumas definições dos verbos argumentar e persuadir. E aqui as definições em português mesmo, para vocês entenderem o que significa persuadir. Então, dentre os sentidos de persuadir, o principal é que você tenta convencer alguém, né, de tomar uma decisão, de comprar um produto, você tenta fazer alguém mudar de ideia, a partir de algum raciocínio lógico, a partir de uma recomendação, de uma argumentação, etc. E argumentar tem muito a ver com apresentar fatos, provas, são os motivos pelos quais, por exemplo, você defende uma certa ideia, né? Então, tem a ver com apresentar fatos, apresentar deduções, etc. E aí nós temos, então, um texto do dia 13 de maio, né, do jornal BBC News, parte, né, dessa matéria que foi publicada. Logo no título a gente já consegue perceber, né, o tema principal desse texto, dessa matéria. E aqui nós estamos falando, né, nós vamos lendo e nós vamos perceber, né, logo no título também, que o texto fala do altíssimo número de mortes, né, do crescente número de mortes por dia por coronavírus. Então, aqui nós temos, né, um número de mortes que aconteceu na terça-feira, nós temos aqui informação de que o Brasil, né, está no centro aí da América Latina, né, como o sexto país mais afetados, né, em termos de mortes registradas. Aqui fala, né, o que alguns experts dizem, que na verdade talvez o número real seja muito maior, né, porque há uma falta, né, de pessoas serem testadas aqui no nosso país. E aqui tem mais algumas informações, né, dizendo também que a pandemia e esse surto, vamos dizer assim, o esperado é que ele aumente ainda mais, né, com as próximas semanas, e tem medos, né, there are fears, né, temores de que a pandemia pode sobrecarregar o sistema de saúde do Brasil. Então, com essas informações, né, além disso, eu sempre recomendo que vocês procurem, porque eu estou falando de forma geral, mas procurem as palavras-chave, tentarem entender pelo contexto. Vocês conseguem responder qual que é o tema central do texto, alguns fatos que o jornal apresenta para argumentar o título, lembrando qual que é o título, né, está falando do altíssimo, né, número de mortes registradas, né, do crescimento do número de mortes. Então, quais fatos que ele traz, que o texto traz, né, com relação a esse número de mortes? E aí vem o número 3, perguntando se essa frase aqui apresenta um fato ou opinião dos experts, né? Eu ressalto uma palavra aqui que são essas duas palavras na verdade, may be, né? Que significam pode ser, né? Ou talvez seja. Então, pensem um pouco nisso, né? E aí, na verdade, a frase diz, né, que o número total, né, de mortes pode ser ainda maior devido à falta de pessoas serem testadas no país. Aí vocês podem perceber se isso é um fato ou uma opinião dos experts. 4 continua com essa ideia de se a frase é um fato ou uma opinião. Aqui a frase, de forma geral, ela diz, né, que o Brasil está em segundo lugar no hemisfério ocidental, né, no ocidente. Se vocês acham que isso é um fato ou uma opinião, baseada em quê? Então, lembrando que não é só colocar se é um fato ou uma opinião, mas o que te levou a concluir isso. A questão 5
pede para vocês voltarem nas definições, né, de persuadir e argumentar, e pensar, né, onde foi publicado esse texto que a gente acabou de comentar, e pensar se esse texto tem mais características de ser persuasivo ou argumentativo. Então, se ele tem mais o objetivo de convencer alguém de algo ou de informar, de apresentar fatos sobre algo. Então, pensem nos meus comentários e na opinião aí de vocês e expliquem por que vocês pensam assim. A questão 6 já compara esse texto, né, com o texto O Alquimista, lá da Amazon, né, sobre aquele livro, com algumas opiniões, né, para tentar convencer as pessoas de comprarem o livro, indiretamente ou não. Então, aí, vocês acham que aquele texto é mais persuasivo ou argumentativo? E por quê? A questão 7 traz essa imagem, né, aqui bem grande, escrito stay at home, fiquem em casa ou fique em casa. Então, aqui fala, né, important, stay home, fique em casa, né? Então, só saia da sua casa nessas ocasiões. To buy groceries in the supermarket, go to the doctor, exercise outdoor, mesmo assim, né, obedecendo à distância entre as pessoas, act as a caretaker for loved ones, né, cuidar de alguém, cuidar do outro, que você precise, né, go to an essential job, né, se for um trabalho essencial, não pode deixar de ir, but don't gather in groups, né, aqui a imagem já fala por si. Então, o que vocês acham, né, por que esse texto tem a ver, né, essa imagem, que também é um texto, tem a ver com o texto publicado da BBC. E a número 8 quer saber se, na opinião de vocês, esse texto é mais persuasivo ou mais argumentativo e por quê? Né? Qual é o objetivo? Tá bem? Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Thank you very much. Bye.